Olá, terráqueos! Sou eu, SL, e hoje vamos embarcar em uma jornada cósmica investigando um dos maiores mistérios de todos os tempos. Estamos sozinhos no universo? O universo é vasto, bilhões e bilhões de estrelas, planetas e quem sabe quantos outros tipos de corpos celestes ainda desconhecidos. É de arrepiar a espinha pensar na possibilidade de existir vida lá fora, não é mesmo? Mas e se essa vida já tivesse nos encontrado primeiro? Neste vídeo, vamos explorar 8 evidências misteriosas encontradas aqui mesmo no nosso planeta, que sugerem um contato extraterrestre no passado. Preparem-se para desvendar enigmas, questionar a ciência e abrir suas mentes para o desconhecido. Imagine vasculhar as areias escaldantes do deserto da Namíbia e se deparar com esferas metálicas perfeitas, algumas do tamanho de bolas de boliche. Essas são as misteriosas esferas da Namíbia, objetos tão lisos e redondos que parecem ter sido fabricados com tecnologia avançada. Mas o que realmente intriga os cientistas é a idade estimada dessas esferas: 2,8 bilhões de anos. Naquela época, a vida na Terra mal estava engatinhando. Seriam essas esferas produtos de uma civilização antiga e tecnologicamente avançada, que visitou nosso planeta em um passado remoto? Ou será que existe uma explicação geológica ainda desconhecida para a sua formação? A natureza, meus amigos, adora nos desafiar com enigmas que desafiam a lógica. A composição dessas esferas também é intrigante, uma liga de níquel, ferro e outros metais, em proporções que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. Alguns pesquisadores sugerem que a erosão de rochas vulcânicas poderia ter, ao longo de eras, moldado essas esferas. Mas essa teoria não explica a precisão das formas, a composição incomum e a idade surpreendente. Será que estamos diante de uma evidência concreta de visitação extraterrestre? Ou nossa imaginação está apenas preenchendo as lacunas que a ciência ainda não conseguiu explicar? Nossas aventuras arqueológicas nos levam agora aos desertos do Peru, lar dos enigmáticos crânios de Paracas. Imaginem desenterrar um crânio com um formato tão peculiar que desafia tudo o que sabemos sobre a evolução humana. Encontrados em 1928 pelo arqueólogo Júlio Tello, esses crânios são 25% maiores e 60% mais pesados que um crânio humano típico. Mas o que realmente intriga a comunidade científica é o formato alongado, como se tivessem sido moldados artificialmente ao longo de gerações. Seria este um sinal de práticas culturais extremas ou uma evidência de que nem todos os nossos ancestrais eram exatamente humanos? Análises de DNA revelaram algo ainda mais surpreendente. Os crânios de Paracas possuem sequências genéticas desconhecidas, diferentes de qualquer outra encontrada em humanos, primatas ou qualquer outro ser vivo na Terra. Alguns pesquisadores especulam que essas anomalias podem ser resultado de mutações genéticas raras, mas a comunidade científica ainda busca respostas definitivas. Será que esses crânios são uma evidência de que a Terra foi visitada por seres extraterrestres com características físicas únicas? Ou será que a história da evolução humana é muito mais complexa e fascinante do que jamais imaginamos? Preparem-se para uma expedição ao Himalaia, onde uma descoberta extraordinária nos convida a questionar tudo o que sabemos sobre história e contato extraterrestre. Imaginem encontrar, em uma caverna remota, uma coleção de discos de pedra com mais de 12 mil anos, cobertos por inscrições minúsculas. Essa é a história dos discos de Dropa, artefatos que desafiam explicações convencionais e acendem a chama da imaginação. As inscrições, que lembram hieróglifos em miniatura, contam a história da queda de uma nave espacial na Terra há milhares de anos. Uma raça alienígena chamada Dropa teria se refugiado em cavernas, buscando abrigo e contato com os humanos primitivos da época.
Apesar de controversas, algumas traduções sugerem que os discos descrevem a história da raça Dropa, sua busca por um novo lar e a sabedoria que tentaram compartilhar com a humanidade. Infelizmente, a maioria dos discos desapareceu em circunstâncias misteriosas, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Seriam os discos de Dropa uma evidência física de um contato extraterrestre em um passado distante? Ou apenas uma lenda moderna elaborada para atiçar nossa curiosidade? Nossa próxima parada nos leva à Romênia, palco de um enigma metalúrgico que intriga cientistas e historiadores há décadas. Em 1974, durante escavações para a construção de uma usina elétrica, um objeto peculiar emergiu do passado. Um pedaço de metal de formato irregular, com cerca de 20 centímetros de comprimento e 12 centímetros de altura. A princípio, ninguém deu muita atenção ao achado, mas análises posteriores revelaram que o objeto era composto por alumínio puro, um metal que não ocorre naturalmente na forma metálica e cuja produção só foi dominada pela humanidade no século XIX. A datação do objeto, no entanto, o colocava em um período muito anterior, na pré-história, há cerca de 250 mil anos. Como explicar a existência de um objeto de alumínio em uma época em que a metalurgia ainda estava em seus primórdios? Seria o objeto de ajuda, como ficou conhecido, uma evidência de que civilizações avançadas, talvez até extraterrestres, visitaram a Terra em um passado distante, deixando para trás vestígios de sua tecnologia? Alguns pesquisadores especulam que o objeto poderia ser parte de uma ferramenta ou instrumento, mas sua função e origem permanecem um mistério. Preparem suas câmeras e telescópios, pois nossa próxima parada nos leva ao Vale de Hesdalen, na Noruega, palco de um dos fenômenos luminosos mais intrigantes e documentados do mundo. Imaginem luzes brilhantes dançando no céu noturno, mudando de cor, intensidade e forma, desafiando qualquer explicação lógica e científica. Desde a década de 1980, moradores e visitantes do vale testemunham a aparição regular dessas luzes, que se movem em padrões complexos, pairando no ar por minutos ou até horas. Apesar de inúmeras investigações científicas, a natureza exata das luzes de Hesdalen continua um mistério. Alguns cientistas especulam que o fenômeno pode ser causado pela ionização de poeira e gases na atmosfera, enquanto outros sugerem a presença de campos eletromagnéticos incomuns no vale. No entanto, nenhuma dessas teorias explica completamente o comportamento errático das luzes, sua capacidade de emitir radiação eletromagnética e a presença de um tipo de plasma ainda não identificado. Seriam as luzes de Hesdalen uma forma de comunicação extraterrestre, um portal para outra dimensão, ou simplesmente um fenômeno natural que ainda não fomos capazes de decifrar? Nossa jornada nos leva agora ao Egito, onde um meteorito peculiar desafia o que sabemos sobre a formação do nosso sistema solar. Em 1996, uma equipe de cientistas encontrou no deserto do Saara um fragmento de rocha diferente de tudo que já haviam visto. Análises posteriores revelaram que o meteorito, batizado de Hipácia, em homenagem à filósofa e astrônoma grega, contém minerais e compostos químicos nunca antes encontrados em nenhum outro meteorito ou rocha terrestre. A composição de Hipácia sugere que ele se formou em um ambiente com condições químicas e físicas drasticamente diferentes daquelas presentes na nebulosa solar, a nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso sistema solar. A presença de diamantes microscópicos em sua estrutura indica que Hipácia pode ter se formado em um disco protoplanetário ao redor de uma estrela gigante vermelha, um tipo de estrela muito maior e mais fria que o nosso Sol. Mas como esse fragmento de um sistema solar alienígena veio parar na Terra? A jornada de Hipácia através do espaço interestelar pode ter durado bilhões de anos,
carregando consigo segredos da formação de outros mundos e, quem sabe, pistas sobre a existência de vida em outras partes do universo. Mergulhem conosco nas profundezas do mar Mediterrâneo, onde um artefato milenar desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. Em 1901, mergulhadores descobriram os restos de um naufrágio romano próximo à ilha grega de Anticítera. Entre as ânforas e estátuas, um objeto chamou a atenção dos arqueólogos. Um conjunto de engrenagens de bronze corroídas pelo tempo, inicialmente confundido com um relógio comum. No entanto, estudos mais aprofundados revelaram que a máquina de Anticítera, como ficou conhecida, era um dispositivo astronômico de uma complexidade impressionante, muito além de qualquer tecnologia conhecida na época em que foi construída, há mais de 2000 anos. A máquina de Anticítera era capaz de calcular com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses e até mesmo simular os movimentos retrógrados dos planetas, um feito notável para a astronomia da época. A complexidade das engrenagens, a precisão dos cálculos e o conhecimento astronômico embutido na máquina de Anticítera desafiam a crença de que os antigos gregos não possuíam tecnologia avançada. Seria a máquina de Anticítera uma evidência de que civilizações antigas, talvez com a ajuda de visitantes extraterrestres, possuíam conhecimentos científicos muito mais avançados do que imaginávamos? Nossa última parada nos leva às estepes da Rússia, onde um objeto encontrado em uma formação rochosa desafia a lógica e a cronologia da história. Em 2008, um grupo de pesquisadores russos anunciou a descoberta de um artefato extraordinário, uma peça de metal com aparência de um mecanismo de relógio incrustada em uma rocha com cerca de 400 milhões de anos. O objeto, composto por uma série de engrenagens e molas, parece ter sido projetado com um propósito específico. No entanto, a idade da rocha em que foi encontrado o coloca em um período em que a vida na Terra era composta principalmente por organismos marinhos primitivos. A comunidade científica recebeu a descoberta com ceticismo, questionando a autenticidade do artefato e sugerindo que ele pode ser uma formação geológica natural incomum. No entanto, a complexidade do objeto, a precisão das engrenagens e a presença de materiais não encontrados na natureza levantam sérias dúvidas. Seria o relógio de 400 milhões de anos uma evidência de que uma civilização avançada, talvez extraterrestre, existiu na Terra em um passado remoto, deixando para trás vestígios de sua tecnologia? E então, o que acharam da nossa expedição em busca de evidências de contato extraterrestre? Das esferas metálicas da Namíbia aos crânios alongados de Paracas, do disco de pedra com inscrições misteriosas ao objeto de alumínio da pré-história, das luzes dançantes no céu da Noruega ao meteorito com minerais alienígenas, da máquina astronômica grega ao relógio de 400 milhões de anos, exploramos enigmas que desafiam a lógica, a ciência e a nossa compreensão do passado. Seriam esses objetos apenas coincidências, formações naturais incomuns ou peças de um quebra-cabeça muito maior que aponta para a existência de vida inteligente fora da Terra? A verdade é que ainda não temos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: a vastidão do universo, com suas bilhões de galáxias, estrelas e planetas, nos convida a manter a mente aberta para a possibilidade de que não estamos sozinhos. E se realmente fomos visitados por viajantes de outras estrelas, que mensagem eles deixaram para trás? Cabe a nós, exploradores do cosmos e guardiões da curiosidade, continuar buscando respostas, desvendando mistérios e expandindo os horizontes da nossa compreensão. Afinal, a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, e o universo está repleto de maravilhas